Bem-vindos e bem-vindas ao nosso mini curso de desenvolvimento de jogos utilizando JavaScript. Eu sou Douglas Matheus e nessa série de vídeos eu estou te ensinando a fazer um jogo do zero. Bom, na aula passada a gente viu como que a gente coloca a imagem de fundo no nosso jogo e a gente fez essa imagem entrar em um loop infinito, dando a sensação de que a nave está sempre se movimentando para frente. Na aula de hoje a gente vai colocar a imagem da nossa nave. A gente está trabalhando aqui sempre com retângulos, que são as formas primitivas que a gente está trabalhando aí, é mais didático. Mas agora a gente vai substituir esse retângulo da nave por uma imagem de nave, que é o nosso objetivo. Então vamos fazer isso. A primeira coisa que a gente vai ver é qual imagem que a gente vai utilizar. Então a gente vai vir aqui, esse link aqui está no site Sprite Resource, e vai ser essa imagem de nave que a gente vai utilizar. Como que acha isso? Bom, primeiro eu quero falar uma coisa, tá? Então vocês colocam no Google aqui, Sprite Resource. Vai ser o primeiro site que vai aparecer. Clica, e aqui nesse site tem uma quantidade imensa de sprite sheets. O que é um sprite sheet? Vamos colocar aqui, sprite sheet. Vamos colocar aqui do Mario, ficar mais didático. Então aqui, isso é um sprite sheet, é uma imagem grandona com várias imagens pequenininhas do seu personagem em todas as posições, ou quase todas as posições dele, tá? Então aqui a gente pode ver esse sprite sheet, deixa eu abrir só a imagem. Nesse sprite sheet, tá? A gente pode ver o Mario com aquela poder de foguinho dele, em várias posições, quando ele está aqui girando, quando ele está andando, tá? Então isso é um sprite sheet, tá? E nesse site aqui, o Sprite Resource, ele tem muito sprite que a gente pode utilizar. Só que com a ressalva de que tem muito sprite de jogo, inclusive tem sprite do Mario. E esses sprites, eles têm direitos autorais, então a gente não pode utilizar esses sprites para publicar um jogo, muito menos monetizar, tá? Mas a gente pode utilizar para projeto pessoal, para aprender, de forma educativa, como eu estou fazendo, eu vou utilizar um sprite que está aqui nesse site para ensinar a vocês, mas eu não vou publicar um jogo, tudo bem? E vou dar créditos a quem deu o upload dessa imagem, tá? Que é diferente. Por exemplo, o Mario, alguém aqui pode fazer o upload desse sprite sheet aqui do Mario, tudo bem? E eu vou ter que dar o crédito para quem fez isso, mas ele tem direito autoral lá da Nintendo, então tem sempre que ficar atento a isso. Então esses sprites que a gente pega de coisas que já existem, de jogos que já existem, que eu quero dizer, a gente tem que tomar cuidado com direitos autorais, Lá no caso, na aula passada, a gente viu que eu peguei um fundo, o background, inclusive foi esse background aqui, de um artista, tá? Que estava dando a licença para a gente poder utilizar no nosso jogo, inclusive publicar o jogo e monetizar o jogo com essa imagem, tá? É diferente de pegar de um jogo já pronto. Então tem que ter muito cuidado quando a gente vai fazer esse tipo de coisa. Então, Sprite Resource, só procurar aqui, Bombs Away, a gente vai encontrar. É claro que se vocês, deixa eu fechar tudo isso aqui, se vocês quiserem trabalhar com outras imagens, não tem problema, Bom que vocês aprendem mais. Clica nesse aqui, Shift, que é nada, tá? E aí a gente tem essa imagem aqui. Clica na imagem, aí você vai clicar aqui em Download desse sheet, tá? E aí você vai fazer um download desse sprite sheet, que tem as posições da nave que a gente vai trabalhar, tudo bem? Então a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que essa imagem ela não tem transparência. Então o que eu fiz? Eu abri no Photoshop, tá? Tirei a transparência, alguns sprite sheets você vai ter que dar uma editada mesmo. Tirei a transparência e aproveitei e rotacionei a nossa nave, porque o nosso jogo está na horizontal, Então eu já aproveitei e rotacionei a imagem para deixar a nave na horizontal, em vez de ter que rotacionar na programação.
tudo bem? Então, veja que aqui a gente está com o nosso spreadsheet e é essa imagem que a gente vai carregar no nosso projeto, tá? Então eu salvei, editei a imagem, salvei como PNG, tá aqui, né? A gente pode ver aqui que agora a nossa imagem ela tem transparência, tá? E nós vamos carregar ela no nosso projeto. Então a gente volta aqui, tá? Vem aqui imagens, upload file, clica aqui e eu salvei nesse nav.r, nav_r. Deu check, quer dizer que carregou, então aí você pode fechar, tá? Então a gente está com a nossa imagem da nossa nave aqui no nosso projeto. O que a gente vai fazer agora? Do mesmo jeito que a gente fez com o fundo, a gente vai ter que armazenar essa imagem em algum lugar, em uma variável. Então a gente vai criar aqui, ó, let img nav, tá? E aí no sketch, na hora de carregar, eu vou dar um load image aqui. img nav igual a load image imagens nav r.png, tá? Se eu der um play, o que vai acontecer? Nada. Por que nada? Porque eu só carreguei na variável, não estou fazendo nada com ela, certo? Então, a gente tem que fazer. Vamos lá no personagem, tá? No show, no método show, a gente vai colocar o image, a gente vai apresentar a imagem, né? A gente vai mostrar a imagem. Então, image, qual imagem? Bom, o que a gente pode fazer é o seguinte, como essa imagem é do personagem, a gente pode colocar como característica da minha classe personagem. Então, eu vou colocar aqui, ó, this.imagem, tá? Igual a imagem. Imagem. E aí eu vou passar aqui por referência, imagem. E lá no sketch, quando eu estiver criando, eu vou passar aqui img nav. Tudo bem? Então vamos lá. Eu coloquei a imagem como característica da classe personagem, estou passando como referência lá como parâmetro na minha função, tá? Então eu tenho que vir aqui, ó, img nav, tá nessa variável, estou passando para criar esse novo personagem e aí está aqui na minha classe this.imagem igual a imagem que eu passei nesse parâmetro. Tudo bem? Então, this.imagem tá aonde? This.x, vamos começar aqui, this.x, this.y, this.largura e this.altura. Vamos dar play e ver o que acontece. Olha que zoado. A nossa imagem, ela está na altura e na largura que a gente especificou, tudo bem? E ela está toda achatadinha com todas as naves, tá vendo? Vamos colocar o seguinte, vamos aumentar. A primeira coisa que eu quero falar uma coisa é o seguinte. Fica mais fácil se a gente deixar a ordem natural das funções. Então, por exemplo, no rect, no image, o que vem primeiro? Largura, depois altura. Olha o que eu coloquei nesse constructor. Altura e largura. Eu troquei a ordem, tá? Então, isso pode parecer besteira, pode parecer detalhe, mas isso confunde a gente, às vezes. Então, vamos colocar largura e altura depois, tudo bem? E aí a gente tem que trocar lá no sketch. Em vez de 25 e 50, a gente coloca 50 e 25. Se a gente der play, né? Mesma coisa. O que eu quero fazer no fundo eu quero aumentar essa altura. Vamos colocar 250 para vocês verem o que está acontecendo. Dá play. É isso que eu quero mostrar para vocês. Olha, a nossa imagem é a imagem de todas as posições da nave, tudo bem? Só que quando eu carreguei, né? Eu carreguei a imagem toda, mas eu não quero. Eu quero que imagem? Eu quero começar com essa imagem aqui, ó. Essa do meio aqui, que é a imagem da nave neutra, numa posição neutra, não está inclinada nem para um lado nem para o outro. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho nessa função image, aqui, vamos lá, classe, aqui.
eu tenho mais alguns parâmetros que eu posso passar nessa função que vão me falar que subimagem eu quero pegar dessa imagem, tá? Então, os dois primeiros parâmetros são o x e o y, de onde vai começar a minha subimagem, tá? O que eu quero dizer com subimagem? Vamos ver aqui, ó. Essa é a minha imagem toda, tudo bem? Eu tenho a imagem completa aqui. Eu quero pegar um retângulo, que é o que ele vai fazer. Essa subimagem vai ser um retângulo, um pedacinho dessa imagem. Então vamos colocar aqui, ó. Vamos supor que eu quero pegar esse retângulo aqui. Tá vendo? Esse retângulo, né, que eu desenhei com a seleção aqui, eu quero pegar só ele. Então eu tenho que passar esse ponto aqui, as coordenadas x e y, desse ponto de onde vai começar o retângulo, e depois passar a largura e a altura do retângulo, dessa subimagem, tá? Igual a função rect, tá? Igual a função rect. Então, imagina que eu estou nessa imagem e eu quero pegar o que tiver no retângulo que eu criar aqui. Então, eu vou passar o x e y desse retângulo e a largura e a altura, lembrando que y cresce para baixo, né? A largura e a altura do meu retângulo. E aí eu vou pegar só essa nave, tá? Então, eu vou vir aqui e vou pegar x igual a 0 e y igual a 96. Deixa eu ver minha colinha aqui, se é isso mesmo, 96. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Se eu der só um play, ela vai pegar a imagem a partir daquele ponto. Então, vocês podem ver que aqui eu já comecei a pegar só da imagem que eu quero, né? Da subimagem que eu quero, desse quadradinho aqui. Agora eu tenho que passar a referência aqui como parâmetro a altura e a largura desse retângulo, que vai ser 40 de altura e 70 de largura. Então, 70 e 40. E olha que interessante. Bom, aqui agora a gente tem uma imagem aqui, tá? Pegou um pouquinho aqui, que na verdade é de 70 e 40, é de outra coisa. Então, a gente vai pegar 40 de largura e 32 de altura. Uma coisa para ajudar, quando eu fiz essa seleção, dá para ver aqui, ó, vamos colocar aqui de novo. Quando eu fiz essa seleção, ele mostra, tá vendo? Ó, aqui, ó, largura 40, altura 32, tá? Então é isso que eu quero pegar. Largura 40, altura 32. O 70 e 40 é o que eu quero aqui. Eu quero 70 de largura e 40 de altura, tá? Então, lembrando, isso aqui é 70 de largura e 40 de altura do que vai ser exibido do canvas, tá? Na minha... Aqui, vamos dar play de uma vez. É esse retângulo aqui, tá vendo? Ele tem 70 e 40 de altura. E aqui, na classe personagens, 40 e 32 é a altura e largura dessa minha subfigura aqui, tá? Dessa minha subfigura aqui. E aí a gente consegue fazer o quê? Em vez de ter uma imagem para cada posição, né, um arquivo de imagem para cada posição da minha nave, eu coloco todas as posições numa imagem só e pego a subfigura que eu quero, que no momento aqui é a nave na posição neutra. Tudo bem? Então, a nossa nave, né, se a gente tirar esse retângulo aqui, vamos tirar esse rect, vamos comentar esse rect aqui, vamos dar play. Então, basicamente, a nossa nave está aqui, né, atirando, a imagem da nossa nave está legal e tal, mas o que eu quero fazer? Né, eu quero que a nave inclina para o lado quando vai para cima e inclina para o outro quando vai para baixo, tá? E eu tenho isso no meu spreadsheet, tá? Se eu tivesse uma imagem só, aí não teria muito como eu fazer, certo? Mas como eu tenho no meu spreadsheet, eu tenho as imagens dela inclinadas para um lado e para o outro, e é o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa imagem aqui, tá? É claro, se você quiser trabalhar com todas as imagens, tudo bem. Eu vou trabalhar com 3, que são essa daqui, tá? E essa daqui.
Tudo bem? Vou trabalhar com as três imagens, sendo que essa daqui é neutra, essa daqui é inclinada quando está subindo e essa é inclinada quando está descendo. E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar o meu x aqui, a minha coordenada da minha subfigura, das minhas três subfiguras. Tá? Então, eu tenho que passar três coordenadas x e três coordenadas y. Como que eu vou fazer isso? Vamos voltar aqui. Vamos para variáveis e aí a gente vai criar um vetor para isso. Let matriz nave igual a... Vamos criar um vetor para isso. E vai ser um vetor de vetores. Como assim? A primeira imagem ela é 0, a subimagem, né? É 0,28. O que isso quer dizer? Se eu ver aqui, esse ponto aqui, ó, que está cortando essa linha de azul e a coordenada y aqui é o 0, x igual a 0, y igual a 28. Essa daqui é o 0,96. E essa daqui é o 0,168. Tá? 0 no x, 168 no y. E é isso que eu vou passar aqui. Então, a gente vem aqui, 0,28, 0,96, tá? E 0,168. Faltou colchetes aqui, peraí. Pronto. O que é um vetor de vetor? Né? A gente já viu o que é um vetor. Né? Em cada elemento do vetor eu guardo alguma coisa. E nesse caso, eu vou guardar um vetor. Tá? Então, primeiro eu tenho matriz nave, é um vetor, em que na posição 0, que é o primeiro elemento, eu vou ter um vetor que guarda 0 e 28. Na segunda posição, na posição 1 da matriz nave, eu vou ter esse vetor que guarda o 0,96, tá? E aí eu tenho, e vou fazendo isso, né? Se eu tenho mais imagens, se eu quero utilizar todas as subfiguras, eu vou criar, vou colocar mais coordenadas aqui, né? E esse vetor matriz nave vai guardar mais vetores, tudo bem? E aí é o seguinte, como eu vou saber em qual que eu estou? Primeiro, vamos colocar aqui, ó, que esse 0,96 eu passei à mão, né? E eu não quero isso, eu tenho essa coordenada armazenada naquela variável, naquele vetor matriz nave. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó, matriz nave, tá? Só que qual elemento? 1. Mas qual elemento? Tá? Porque, vamos voltar lá. Quem que é o matriz nave 1? Posição 1. É isso daqui. Mas eu não quero pegar 0,96, eu quero pegar o 0. Então, volto aqui, a matriz nave 1, 0. E aqui vai ser o matriz nave 1, 1. Tá? Se eu der play, dá certinho. Tudo bem? Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Como matriz nave é uma coisa da nave, do personagem, então eu não posso colocar como característica. Eu posso colocar aqui, né, que this ponto matriz é igual a matriz nave, tá? E aí eu posso passar isso por referência aqui, tá? Então vamos colocar aqui, ó, matriz nave, tá? Outra coisa que eu quero passar aqui, que eu quero discutir, é que a gente não vai... a gente vai criar sempre personagem na mesma x e y, na mesma largura e altura. Então, a gente poderia não passar isso aqui como parâmetro, né? Colocar os valores aqui mesmo, iniciar os valores na mão, tá? Um jogo mais complexo aí a gente passa por parâmetro. Aqui nós vamos deixar... passar por parâmetro. Então, vamos lá. Então, a gente vai vir aqui no Sketch. Aqui a gente está pegando imagem nave. E aí a gente vai pegar matriz nave para poder passar. Tá? E aí aqui, em vez de matriz nave, vai ser this.matriz. Por quê? Porque agora essa matriz já está... como característica dessa classe, tá? Aí a gente dá play
E a gente só organizou melhor, em vez de pegar a variável lá, que não sei o quê, porque se mudar alguma coisa naquela variável, vai mudar aqui, tá? Depois que a gente criou o nosso personagem, essa matriz nave já está naquela classe, né, naquele objeto, e aí se a gente alterar alguma coisa naquela variável, não vai alterar no nosso personagem já criado. Tudo bem? Então tá. Se eu pego e troco, eu quero 0. 0 aqui, o que eu vou fazer? Dou play aqui. Nave inclinada, estou pegando essa subfigura aqui, tá? Se eu pego a outra posição, vou pegar inclinada para o outro lado. Então, se eu pego 0, 1, 2, eu venho aqui e ela está inclinada para o outro lado, tá? Então, isso é uma outra coisa que a gente vai fazer. Como que eu vou saber se, vamos deixar ela no neutro, tá? Como que eu vou saber se ela vai inclinar? Como que eu vou mostrar isso? Será que eu vou ter que colocar um if nesse método show, né? Se está subindo, eu vou colocar um image não sei o que, né? O image matriz 0. Se ele está neutro, image matriz 1. Não precisa, né? A gente pode controlar qual posição que a nossa nave está através de uma variável, tá? E a gente vai controlar isso como frame atual. Desse ponto, eu vou dar o nome de frame atual. Na próxima aula vocês vão entender por quê. Por quê? Né? É o quadro. Frame é o quê? É quadro. Né? Então, eu quero qual quadro, qual subimagem que eu quero. Eu estou chamando de frame atual. Tá? Vai ser 1. E aí, eu vou vir aqui e vou colocar desse ponto frame atual. Tá? Vai ficar mais claro na próxima aula, quando a gente fizer a animação do inimigo. Tá? Desse ponto frame atual. Então, se eu estou inicializando com 1, que é a posição neutra, vou dar play, o que vai acontecer? Está aí, né? Posição neutra. Se eu coloco 2, vai ser a posição inclinada. Tá? Então, essa variável, ela controla a posição que a nave está. Tá? Isso vai facilitar muitas coisas para a gente. Então, vamos colocar 1 aqui, a gente dá play, deixa ela inicia a nave na posição neutra. E como que a gente vai fazer para, quando subir, trocar de imagem, quando descer, trocar de imagem? A gente vai fazer da seguinte forma. Aqui, nesse bloco de código, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando se o usuário está subindo com a nave. Você está apertando a tecla W e subindo com a nave. Tanto que eu coloco aqui, 2.y menos igual a 10, ou seja, eu estou diminuindo o y, isso quer dizer que a nave está subindo. Nesse código, eu vou falar que this.frame atual é igual a 0. Tá? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Quando a nave estiver descendo, eu vou falar que this.frame atual é igual a 2. E aí eu vou mudar a posição da nave assim que eu mudar, né? Eu subir ou descer. Então, vou subir, a nave inclinou, vou descer, a nave inclinou. Mas aqui tem um problema, olha, eu não volto para posição neutra, só inclinada. Então eu tenho que controlar de quando a nave estiver parada, eu mostro a imagem neutra, tá? Então a gente vai fazer isso. Se eu coloco aqui, vamos melhor, deixa eu aumentar para ficar melhorzinho. Se eu coloco aqui if, tá? Is not aqui, ou seja, eu não estou pressionando nem a tecla D, né, que é de para baixo, e is not, ou seja, não, exclamação, tá? Nem a tecla W, tá? Ou seja, eu não estou subindo nem descendo, o que eu vou fazer? This.frame atual é igual a 1, ou seja, eu volto para a minha imagem da nave neutra, tá? Então vamos dar play, subir, voltou para a imagem neutra. Subiu, desceu, certo?
Então isso controla o movimento do nosso personagem, da nossa nave. Então inclinou para subir, parei de apertar, desceu, parei de apertar, ele volta para a posição neutra. Tá? Isso dá muito mais dinamismo para o nosso jogo. Tudo bem? Então tá. Então acho que em relação à imagem da nave, a gente já conseguiu fazer, tá funcional. O problema é que, vamos mostrar o Rect de novo. Vamos voltar lá no show, mostrar o Rect de novo, tá? Vamos dar play. O que acontece quando a gente sofre um dano? O retângulo fica preto, mas a gente não programou nada para acontecer com a imagem, tá? Por enquanto, vai bater e não vai mostrar nada na nossa imagem. O que a gente vai fazer? A gente vai deixar ela cinza. A gente vai deixar a nave cinza quando ela sofrer um dano. Tudo bem? E aí a gente vai usar uma função de filtro. Em vez de pegar uma imagem e transformar aqui no Photoshop, por exemplo, né? Copiar essa imagem da outra, deixar ela cinza e carregar de novo, a gente vai usar a função de filtro no próprio P5JS. Tudo bem? Só que aí a gente vai fazer o seguinte. Aqui a gente está numa variável comum, a imagem nave. A gente vai carregar a imagem duas vezes, a mesma imagem duas vezes. E aí a primeira imagem vai ser a original, que a gente está usando. E a segunda imagem eu vou aplicar um filtro e deixá-la cinza. Tá? Então eu vou deixar como um vetor. Aqui no meu preload eu vou copiar. Esqueci do ponto e vírgula aqui, né? Copiar e colar. E aí eu vou colocar aqui, ó, 0 e 1. Ou seja, o meu imgnave agora é um vetor que vai armazenar imagens. Então, na primeira posição vai armazenar a imagem da nave e na segunda posição também vai armazenar a imagem da nave. Tudo bem? Aqui no setup, o que eu vou fazer? Eu vou transformar essa minha imagem nave 1 para cinza. Então eu vou vir aqui, vou dar img nave 1.filter, tá? É a função que vai aplicar um filtro naquela imagem. E eu vou colocar aqui gray. O que ele vai fazer? Vai deixar a imagem cinza. Eu posso colocar inverte também, que aí ele vai inverter as cores da nave, né? Depois é só procurar na documentação, na ajuda do P5JS, que tem os filtros que podem ser utilizados. Então eu vou utilizar gray. Tudo bem? E aí, é o seguinte. Agora a gente tem que saber quando que a gente vai usar imgnave 0 e quando a gente vai utilizar imgnave 1. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, volta aqui. A gente vai voltar aqui. Cadê a this.imagem, tá? This.imagem agora é um vetor. Por quê? Porque o meu imgnave que eu estou passando aqui, vamos vir no sketch aqui, eu estou passando esse imgnave. Ele é um vetor com duas imagens. Então, se eu estou passando e estou criando, o meu this.imagem agora é um vetor com duas imagens. Então, eu tenho que colocar aqui qual imagem que é. Então, se eu ponho 0, tudo bem? Eu tenho normal. Se eu ponho 1, eu vou ter a imagem cinza, tá? Então é assim que a gente vai trabalhar. E o que vai acontecer? Assim que a nave tomar um dano, ela vai ficar cinza, tá? Só que aí, como que a gente vai controlar isso? De qual imagem que eu vou pegar? De novo, a gente vai usar uma variável, e nesse caso nós vamos usar uma variável global, tá? Então a gente vai colocar aqui, ó, let personagem, ou nave, eu coloquei, né? img igual a 0, que é o que a gente vai começar o nosso jogo, né? Eu armazenei a nossa imagem normal na posição 0, então essa variável vai ser o que vai controlar em qual imagem a gente vai estar. Então a gente vai colocar aqui, ó, personagem img. Como eu inicializei com 0,
vai vir aqui, vai deixar normal, tá? E quando que eu quero transformar essa minha imagem em cinza? Quando ela sofrer dano. Então, a gente vai vir aqui no verifica hit inimigo, tudo bem? Quando está aqui, ó, if colisão, colidiu, this ponto fica invencível. Ele vai ficar cinza nesse período que ele está invencível. Então a gente vem aqui, lembra que a gente estava trocando, ó, this ponto cor? Agora a gente vai colocar aqui personagem, tá? IMG é igual a 1. Que aí ele vai usar a imagem cinza. E aqui eu vou colocar aqui a personagem IMG igual a 0. Por quê? Set timeout, sai do invencível, ou seja, depois de 1 segundo ele vai voltar com o personagem IMG igual a 0. Como é uma variável global, eu não preciso colocar personagem, ponto. Não que eu não precise, né? Seria incorreto, porque eu estou mexendo numa variável global, tá? Então a gente vai dar play e vamos ver o que vai acontecer. E a nave ficou cinza durante 1 segundo, tudo bem? Vamos tirar esse rect, que agora ele está atrapalhando. Tira esse rect aqui, na verdade a gente vai comentar isso aqui tudo porque não faz mais sentido, né? Vamos deixar o rect que talvez a gente trabalhe com ele mais para frente, para eu mostrar como que vai ficar a colisão agora da nave com o inimigo. Então a gente vai deixar ele aqui, mas eventualmente a gente vai tirar. Então aqui, colidiu, ficou cinza, voltou, tá? E aí vocês podem ver que a colisão agora está meio zoada, né? Porque antes a gente colidia com o retângulo e agora, né, ele está colidindo com o retângulo, só que a imagem, né? A gente tem um retângulo aqui. Vamos, tá vendo? Por que eu não queria retirar o código? Deixa eu mostrar para vocês que vou dar play. Tá vendo? Ele vai colidir com esse retângulo, porém, olha lá, tá vendo? Não encostou na cauda da nave, mas encostou no retângulo. Então, a gente chama isso de hitbox. Tá? A gente vai trabalhar com isso na aula que vem, que a gente vai colocar a imagem do inimigo e ver como que a gente vai trabalhar essa colisão agora. Porque não faz sentido esse inimigo colidir sem colidir com a nave. Tá? Então, a gente vai ver isso na próxima aula. Então, gente, essa foi a aula de hoje. A gente viu como colocar a imagem do personagem, como trabalhar com o Sprite Sheet, onde a gente pega, a gente viu o Sprite Resource. Lembre-se que a gente quer entrar o crédito, e se a gente está pegando de um jogo que já tem direito autoral, a gente não pode publicar no nosso jogo, tá? Lembre-se disso. A gente viu como aplica, né, o filtro cinza, né, para a gente ter um efeito de dano aí na nossa nave, tá? E na próxima aula a gente vai fazer isso com o inimigo, tá? Então essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, tchau!